Então agora estamos no Santíssimo, Entonces ahora estamos en el na Santísimo parte lugar, mais profunda, onde o Senhor mesmo é a luz. en la parte más profunda donde Jesucristo, donde Dios mismo es la luz. Agora observe o que acontecia. Observar lo que pasaba. Quando o sumo sacerdote voltava, Cuando el sumo sacerdote salía de ahí, volvía, existem muitos detalhes aí, não queremos nos perder hay nele muchos agora, detalles ahí que no nos vamos a perder mas de ellos forma ahora, objetiva queria mostrar um princípio a mas de vocês. forma objetiva quiero enseñar un principio. Porque muitos de nós falamos sobre o reino, os irmãos que conhecem esse assunto do reino, Muchos de nosotros hablamos del asunto del reino, os irmãos que conhecem los esse hermanos assunto que do reino, conocen este asunto del e reino. o reino é uma realidade. El reino es una realidad, Só que onde começa o reino? solo que ¿dónde empieza el O reino? reino não é um caminho de volta, El reino no es un camino de vuelta, o reino é um caminho de ida. es un camino de ida. É essa entrada ao tabernáculo, Es esta entrada al na tabernáculo, experiência da vida com Deus. una experiencia con la vida de Dios. Vamos entrando e entrando Vamos nessa entrando, intimidade. entrando en esta intimidad. E depois o que acontece? ¿Y después qué pasa? Esse sumo sacerdote vai sair daí. Este sumo sacerdote sale de ahí E agora ele tem direcionamento y para o ahora povo. él tiene dirección para el pueblo. Então esse é o reino. Entonces este es el O reino. reino é um caminho de entrada El reino es un camino de entrada até a presença de Deus. hacia la presencia de Dios E depois um caminho de retorno, y después un camino de vuelta para que você possa repartir os pães frescos. para que tú puedas repartir los panes frescos Você acaba de trazer do Santíssimo. que tú acabas de traer del Santísimo lugar. São esses pães frescos Son estos panes frescos que nós nos alimentamos dele efetivamente. que nosotros nos alimentamos de él. Não são pão dormido, No son panes dormidos de pães un día al frescos. otro, Pães frescos. son panes frescos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Então o texto diz que sabedoria já edificou a sua casa Entonces el texto dice que la sabiduría edificó su casa e já lavrou suas 7 colunas. y ya labró sus 7 columnas. Vamos ver se conseguimos mencionar essas colunas. Vamos a ver si podemos mencionar estas columnas. Ainda que no meu entendimento, Aunque en mi entendimiento são colunas que falam dos mistérios de Deus. son columnas que hablan del misterio de Dios, Elas, na verdade, são muito práticas para o Elas são- viver cristão. aunque sean estos misterios, ellas hablan de manera muy práctica del vivir cristiano. Então, a última coluna, tome nota, Entonces la última columna, tome nota, é o mistério de Cristo. es el misterio de Cristo. Mas vamos ver as 6 colunas que a precedem. Pero vamos a ver las 6 columnas que la preceden. Porque é assim, irmão, se você faz uma casa, Porque así es, hermano. Si hacemos una você casa, precisa de um fundamento. necesitamos un fundamento. E depois você coloca paredes, Y después colocamos paredes, janelas e telhado. ventanas y tejado. Sim? ¿Sí? Onde ficaram as colunas? ¿Dónde quedaron las Com columnas? pouco vento, essa casa que você fez vai cair. Con un poco de viento esta casa se cae. Então, o fundamento é algo muito Entonces el importante. fundamento es algo muy Paulo importante. diz que não se pode colocar outro Pablo fundamento, dice que no se puede poner otro o fundamento, qual é Jesus Cristo. otro qual é fundamento Jesus que no sea Jesucristo. Agora veja, eu Agora mesmo verás. tenho observado, Yo tengo observado, não sou engenheiro e nem construtor no soy civil, ingeniero ni constructor civil, mas eu tenho observado obras no Brasil, pero tengo observado obras en Brasil que eles lançam um fundamento que ellos lanzan un e fundamento, depois sobe com uma espécie de esqueleto até em cima, luego suben con una especie de esqueleto hasta arriba, de concreto, de colunas e de vigas de de concreto até em cima. columnas y cemento. Sim. Hasta E arriba. depois Y después eles começam a colocar as paredes, empiezan a poner las as paredes, janelas, etc. las ventanas. Isso me otras chama a cosas. atenção. Eso nos llama, Porque me o, llama la prim- atención. o primeiro assunto que precisa estar claro para nós El primer asunto que necesita estar é claro para Jesus nosotros como nosso fundamento. es Jesús como nuestro fundamento. 100% Deus 100% e Dios, 100% homem. 100% Precisamos conhecer o Jesus da literatura hombre. Necesitamos conocer el Jesús de la e literatura da y experiência. de la experiencia. O mesmo Jesus que você experimenta El mismo Jesús que tú experimentas precisa ser o mesmo Jesus necesita das ser el Escrituras. mismo Jesús de las Escrituras. Esse é apenas o fundamento. Este es el primero, es Apenas, apenas el apenas fundamento. começou a obra de Deus na sua vida. Apenas ha empezado la obra de Dios. Agora, en tu depois vida. desse fundamento Ahora, lançado, después que este fundamento ha sido lanzado, agora algumas colunas precisam subir. ahora algunas columnas necesitan ser edificadas. Porque se você coloca só paredes, Porque si tú pones solo paredes, pouco vento, essas paredes vão con cair. poco viento estas paredes se caerán. Por isso que às vezes você vê irmãos que vão caminhando numa Por jornada eso algunas veces vemos hermanos que van caminando una jornada e até com alguns anos.
hasta por algunos años, E às vezes com uma pequeníssima coisa, y algunas veces con una pequeña cosa, a impressão que dá que as suas paredes caíram. la impresión que nos da es que las paredes han caído. Então, de que forma o Senhor quer nos guardar? Entonces, ¿de qué forma el Señor nos quiere guardar? Ele está edificando um edifício Está edificando un de edificio maneira muito apropriada. de manera muy apropiada. Primeiro lança fundamento Primero lanzar el e fundamento depois precisa edificar-nos colunas. y después necesita edificar columnas. Por que colunas? Edificarnos columnas. Por que colunas? ¿Por qué columnas? Porque hermanos? existe na palavra de Deus Porque hay en la palabra de Dios aquilo que é mais essencial, lo que es más esencial, aquilo que nós falávamos no início, lo que hablábamos en el principio, de uma hierarquia de valores que de una existe na palavra. jerarquía de valores en la palabra. Existem questões que vêm primeiro, Hay cuestiones que vienen existem primero, questões que vêm segundo, hay otras que vienen existem segundo, questões que vêm y hay terceiro, cuestiones que vienen tercero. e etc. Y de ahí por No delante. próprio tabernáculo, que é uma figura da igreja, El propio tabernáculo, que es una figura de la você tem no iglesia, Santíssimo o móvel mais importante. tenemos en el Santísimo el mueble más importante. Aí está a arca, Ahí está la que arca representa o Senhor. que representa el Señor. Mas lá do lado de fora, Más afuera você tem algumas estacas hay algunas que estacas estão afundadas na areia. que están enterradas en la arena. Nem sequer, Na arena. não podemos nem vê-las. Ni siquiera las podemos ver, Elas têm uma função muito porque importante. tienen una función muy importante. Elas estão esticando todas aquelas cobertas Están estirando las cubiertas e estão cravadas na y areia. están clavadas en la arena. Você nem é como o serviço de muitos irmãos. Es como el servicio de muchos hermanos. Você não vê, Tú no ves, mas ele é muito importante. pero es muy importante. Se esse serviço não estiver aí, Si este servicio no está as ahí, cobertas não podem estar esticadas. las cubiertas no estarían Às estiradas. vezes você fala, eu não faço tal e tal coisa que você julga importante. Algunas veces hablamos que yo no hago tal y tal cosa que tú crees que es muy importante. Então você acha que não é importante. Entonces tú crees que tú no eres importante. Porque você não faz aquilo que outro irmão ou irmã Porque faz. tú no haces aquello que otra hermano hace. Mas o Senhor deu aquilo a outra irmã. Mas el Señor ha dado aquello a otro hermano, Mas a você não deu nada. mas a ti no te ha dado nada. Não, a você deu também. No, a ti también te ha dado. Você só não viu o que foi te Tú dado. solo no has visto lo que te ha Mas dado, efetivamente já foi dado. mas efectivamente ya Então te ha existem sido dado. questões que vêm primeiro, Entonces existen cuestiones que vienen questões que primero, vêm segundo e etc. otras que vienen segundo y hay Uma hierarquia de valores una na palavra de jerarquía de Deus. valores en la Tem palabra coisas de que Dios. Deus edifica primeiro na nossa vida, Hay irmãos. cosas que Dios edifica primero en nuestra vida, hermanos, E segundo, y luego em segunda otras terceiro, cosas, e em y quarto. tercera otras cosas. Às vezes y en acaba cuarto. de um novo crente nascer. Algunas veces acaba de un nuevo creyente E nacer, você chama ele, senta aqui com tú ele. llamas a él y dices, siéntate aquí conmigo. Irmão, abre em Apocalipse. Abra en Eu vou te Apocalipsis. mostrar um dragão. Te voy a enseñar un dragón. Ele vai ter dificuldade. Él tendrá dificultades, Porque ele precisa de colunas primeiro. porque él necesita de O columnas. assunto do Apocalipse é a coroação do trabalho de El Deus. asunto de Apocalipsis es la coronación del trabajo de Dios. Então, quando não temos essas colunas Entonces, cuando no lavradas, tenemos estas columnas labradas, qualquer movimento do cristianismo nos cualquier arrasta. movimiento del cristianismo nos enreda. Você quer saber se você já foi arrastado por isso? ¿Quieres saber si ya te enredaron con esto? Pensa na tua história, na tua vida. Piensa en tu historia, en Por tu vida. quantas coisas você já passou? ¿Por cuántas cosas ya has pasado? Tá vendo como é? ¿Ves cómo es? Já procuramos muitas coisas em muitos caminhos. Hemos buscado muchas cosas en muchos caminos. É porque quando nascemos de novo, Es porque cuando nacemos de nuevo, provavelmente não fomos Provavelmente. sobre-edificados adequadamente. probablemente no hemos sido sobreedificados adecuadamente. Irmãos, Deus é um Deus muito sensato. Hermanos, Dios es un Dios sensato. Deus não coloca telhado num lugar onde só tem fundamento. Dios no pone tejado en un sitio donde solo hay Deus fundamento. também é muito real, irmãos. Dios también es muy real. Ele dá exatamente aquilo que você precisa. Y da de manera exacta lo que tú necesitas. Às vezes você está orando pedindo uma determinada coisa Algunas veces estamos orando pidiendo una determinada cosa e como resposta recebemos outra. y como respuesta recibimos otra. Por que isso é assim? ¿Por qué es así? Porque Deus não dá somente o que pedimos. Porque Dios no nos da solo lo que pedimos. Sim, Ele quer nos dar o que pedimos. Sí, Él quiere darnos lo que pedimos. Mas Ele quer fazer algo além de nos dar o que pedimos. Pero Él quiere hacer algo além de lo que pedimos. Ele quer nos dar Más allá de lo que pedimos. Ele quer nos dar segundo as nossas Él necessidades. nos quiere dar según nuestras necesidades. Às vezes nós queremos uma revelação sobre tal coisa, Algunas veces queremos una revelación sobre tal cosa, mas é como uma escada. pero es como una escalera. Você quer a revelação do quinto andar, Tú quieres la revelación del
quinto peldaño, mas o seu pé não alcançou o segundo. pero tu pie todavía no ha llegado al segundo. É muito difícil Deus dar a revelação do quinto andar. Es muy difícil que Dios dé la revelación del quinto Se peldaño o meu pé ainda está no si mi segundo, pie todavía está en el segundo. Deus é sensato. Dios es muy sensato. Nós vamos querer algo do quinto, Queremos algo del quinto, então é como irmos a uma conferência entonces es como irnos a una conferencia. e ouvimos uma maravilha y de ahí palavra oír- bíblica, ahí escuchamos una maravilla de palabra grande bíblica, riqueza da palavra, muchas riquezas de la muito palabra, profundo, muy profundas, mas são como roupas grandes pero son como ropas em grandes criança, en em niños, menino pequeno. en niños pequeños. Você já botou uma roupa grande de adulto num menino? Tú ya has puesto una ropa de adulto en un niño, Mas Paulo nos fala exatamente o contrário. mas Pablo nos dice totalmente lo contrario. Paulo diz nos que à dice lo contrario. medida que crescemos, Que a la medida que crecemos é que trocamos as roupas. es que cambiamos la ropa. Amém? Então, se você vai crescendo, Entonces tú vas creciendo, você vai usar a roupa própria do seu tú crescimento. vas a utilizar ropa de su tamaño. Então, essa avalanche de coisas que estão dentro do cristianismo Entonces hoje esta avalancha de cosas que están en el e cristianismo que arrastam as pessoas para que outras enredam coisas as pessoas a outras que coisas não é a vida que cristã. no es la vida Sabe cristiana. por que acontece? ¿Sabe por qué pasa esto? Porque faltam colunas sobre o Porque fundamento. faltan columnas en el fundamento. Nós precisamos ser bem sobreedificados Nosotros necesitamos ser bien para sobreedificados que possamos suportar todos os ventos. para que podamos soportar todos los vientos. No Brasil, você sabe, é um país grande, o país. Brasil es un Brasil. país, vosotros sabéis que es un país grande. Você nunca viu um lugar ventar tanto como o Brasil. Vosotros nunca habéis visto un lugar que viente tanto como Brasil. Mas não é o vento natural, Mas no es el viento natural, vento de doutrina. es el viento de doctrinas. Então, uma hora são pessoas que aparecem com uma determinada experiência En un momento son personas que aparecen con una determinada experiencia. e a igreja tem 20 anos caminhando. La iglesia tiene 20 años caminando. Essa pessoa apareceu com essa experiência Esta persona ha aparecido con esta e experiencia. de ontem para hoje, Y de ayer para depois hoy, de caminhar 20 después anos, de haber caminado 20 nós años, tomamos essa experiência nosotros cogemos esta e experiencia fazemos uma volta para cá y hacemos una vuelta para e allá vamos atrás dessa y coisa. vamos detrás de esta cosa, Isso de é esta muito experiencia. triste, irmão. Eso es muy triste. Esse é o trabalho que o diabo está fazendo. Este es el trabajo que el enemigo está haciendo en este tiempo, Desviando o foco e a atenção da igreja desviando el foco y la atención de la iglesia com coisas que não significam con cosas que no absolutamente nada. significan nada. Tenho visto inclusive tipos de milagres acontecendo. Tengo visto algunos típicos milagros, algunos tipos de milagros a E, pasarem, sim, a e esses acontecerem. tipos de milagres, Estos tipos de esses milagros, tipos de sinais, estos tipos de eles señales têm desviado o povo de Deus. están desviando el pueblo de Os Dios. sinais seguem Las aos que creem. señales siguen a los que creen. Não os que creem seguem os sinais. No los que creen siguen los señales. Entenderam a diferença? ¿Han visto la diferencia? Então temos que estar muito fundamentados. Entonces tenemos que estar muy O Senhor fundamentados. quer nos dar segurança. El Señor nos quiere dar seguridad. Porque se tivermos desde o início uma boa sobreedificação, Porque si tenemos desde el principio una buena sobreedificación, então o final, irmão, será glorioso. entonces el final será O glorioso. mistério de Cristo El misterio de é Cristo a manifestação de Cristo no es la corpo de Cristo. manifestación de Cristo en el cuerpo de Mas Cristo. essa é, digamos, a sétima coluna. Digamos que esta es la séptima columna. Amém? A manifestação de Cristo La manifestación de é o Cristo resultado de todo o trabalhar de es Deus. la resolución del trabajar de Dios. Então vamos ver Entonces veamos, no Novo Testamento veamos en el Nuevo o que a Bíblia Testamento nos mostra como a primeira coluna. lo que la Biblia nos enseña como la primera columna. Colossenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. O irmão pode ler para nós o versículo 1 para pegar o texto, o contexto, e o versículo 2, por favor. Leer el versículo 1 y el versículo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios del Padre y de Cristo. Esse texto
este texto, Não existe um número aqui dizendo que esta é a primeira coluna. no hay un número aquí diciendo que esta es la primera columna. Por que podemos dizer que é a primeira? ¿Por qué podemos decir que lo es? Porque tudo começa em Deus. Porque todo empieza en Dios. Não existe nada que seja real, No hay tenha nada que realidade, sea, no hay nada que tenga realidad se não começar em si no Deus. empieza en Dios. Tudo começa em Deus. Todo empieza en Dios. Essa é a primeira coluna. Esta es la primera O columna. mistério de Deus. El misterio de Dios. Cristo. Cristo. O assunto é que Deus nunca foi conhecido por ninguém. El asunto es que Dios nunca ha sido conocido por nadie. Quem pode revelar o Deus que nunca foi conhecido? ¿Quién puede revelar el Dios que nunca ha sido conocido? Somente o seu filho. Solamente su Hijo. Porque o seu filho pode fazer conhecê-lo, ¿Y por qué su Hijo puede enseñarnos? é que nós estávamos falando A ele. anteriormente. Es lo que estábamos hablando anteriormente. Porque só o pai conhece o filho Porque e só solo o el filho Padre conhece o conoce pai. al Hijo y solo el Hijo al Padre. Se você chegar aí fora Si tú llegas ahí afuera e você faz uma pergunta, y haces una pregunta, seja qual for a religião, sea cual sea la religión, seja qual for a situação, sea cual sea la se é situación, homem, se é si mulher, es hombre, si es mujer, se é intelectual ou si es não, intelectual o no, se você fizer uma pergunta básica si tú para haces ele, una pregunta básica, e a pergunta é, la pregunta es, quem é Deus para você? ¿quién es Dios para ti? Você acredita que ele vai poder te ¿Tú crees que responder? Él podrá responder? Ele vai dar uma resposta. Le va a dar una respuesta. Você acredita que ele vai dar a resposta correta? ¿Tú crees que será la correcta? Sim ou não? ¿Sí o no? Nós fizemos um estudo há um tempo atrás Hemos hecho un estudio hace un das tiempo principais religiões de las principales e religiones, todas as demais seitas e ramificações, todas las demás sectas y ramificaciones, para ver aonde era o erro principal delas. para mirar dónde estaba el error principal de ellas. Sabe qual é o principal erro? ¿Saben cuál es el principal error? A Trindade. La Trinidad. Não conhecem. No conocen, Irmãos, não conhecem. no conocen. A verdade de Deus, La verdad de Dios, ela está depositada num lugar. ella está depositada en un sitio. Só esse lugar sabe falar sobre Solo Deus. en este sitio se sabe hablar de Dios. Sabe quem é esse lugar? ¿Sabe quién es este A sitio? igreja. La iglesia. Por que podemos dizer isso? ¿Por qué podemos decir Porque esto? toda a plenitude da divindade Porque toda la plenitud de la divinidad está no Filho, está en el Hijo de Dios. está em Cristo. Está en E Cristo. Cristo está onde? ¿Y Cristo dónde está? Está dentro da igreja. Cristo está dentro de la Por iglesia. isso que diz que neles estão escondidos todos os Por tesouros. eso podemos decir que en Él están escondidos todos los O que tesoros. você acha? Deus é um tesouro ou não? ¿Qué creéis vosotros? ¿Que Dios es un tesoro o no? O maior de todos. El mayor de Não todos. temos nem ideia para No afirmar tenemos alguma ni coisa. idea para afirmar alguna cosa. Mas Deus está em Cristo. Mas Dios está en Cristo. Ninguém conhece a Deus, irmão. Nadie conoce a Qualquer Dios. que você pode ser o maior intelectual da Terra. Puede ser el mayor intelectual Ele de la não tierra. vai saber dizer para você quem é Deus. Él no va a saber decir para ti Ele quién vai es se Dios. equivocar. Se va a equivocar. Porque Deus nunca foi conhecido por Porque ninguém. Dios jamás ha sido O conocido por Filho nadie. que está no seio do Pai, El Hijo que estaba en el Filho en el unigênito, seno del Padre, esse el o fez conhecer. unigénito, Él Esse o fez conhecer. se hizo conocer. Então o que são as Escrituras? Entonces, ¿qué es las Escrituras? São os registros das suas saídas. Son los registros de sus salidas. Então aqui agora podemos conhecer a Deus. Entonces, aquí ahora podemos conocer a Dios Porque são registros porque son registros dos santos profetas de los santos que profetas falaram sobre ele. que hablaban sobre Él. Mas falaram da sua própria Pero cabeça? hablaron de su propia cabeza. Não, não é inerente ao homem. No, eso no es inherente al Nenhum hombre. homem conhece a Deus. Ningún hombre jamás ha Eles conocido a precisaram Dios. ser inspirados pelo Espírito Ellos Santo. necesitaban ser inspirados por el Espíritu Estão me Santo. compreendendo, irmãos? Estão me ¿Estás compreendendo? comprendiendo, hermanos? Eles foram inspirados pelo Espírito Ellos Santo. han sido inspirados por Agora el nós Espíritu chegamos até a Bíblia Santo. Entonces llegamos hasta la e Biblia agora nós podemos conhecer a y ahora Deus podemos conocer a Dios de uma forma de segura. una forma segura. Deus não é alguém que a gente fale de qualquer maneira. Dios no es alguien que podemos hablar de cualquier Para manera. que você tenha uma ideia, Para que tengas una a idea, palavra pessoa, la palabra para ser persona, aplicada a Deus, para que sea aplicada a foi um Dios, parto de 600 anos. ha sido un pacto de 600 años. 600 anos. 600 Para a años. palavra prosopon, do grego, ser aplicada a Para que la Deus. palabra prosocons fuera aplicada a Dios. Foram muitos Han concílios. sido muchos Só concilios para saber se essa palavra era adequada a ser solamente aplicada a para Deus. saber si esta palabra era adecuada para Dios. Lembre disso, 600 anos. Acordaos de esto, 600 años. Então, esse livro nos revela quem ele é. Entonces este libro nos revela quién es Él. Então é só você dar esse livro para uma pessoa e ela já vai descobrir quem é Deus.
Solamente tienes que dar este libro a una persona y ya sabrá quién es Dios. Mas ela vai continuar sem saber. Pero se quedará sin saber. Porque ela não tem o Espírito Porque Santo. ella no tiene el Espíritu Santo. Ela tem a letra, Ella tiene mas la ela não vai letra, ter acesso pero no tiene ao acceso conteúdo al espiritual. contenido espiritual. Você já viu no que você está metido? ¿Ya habéis visto en qué estás metido? Você tem revelação Tú de quem tienes Deus é. revelación de quién Dios es. Porque de ele quién ocultou a es Dios. sábios e entendidos Porque ocultaba a sabios y e tem entendidos revelado a y pequenos. está revelando a sus pequeños. Essa revelação que a sus ninguém pequeños. pode ter dele, Es una revelación que nadie puede tener essa de él. revelação que ninguém pode ter, Es una revelación que nadie puede tener. você pode. Tú sí puedes. Por que pode? ¿Por qué tú Porque puedes? esse conteúdo está, a trindade está, a plenitude da divindade Porque habita, este contenido, porque esta Trinidad, el contenido de esta Trinidad habita dentro da igreja. habita dentro de la iglesia. Se você quiser saber da verdade, Si tú quieres saber la verdad, você não pode ir ao mundo. tú no puedes ir al mundo. Temos que ter cuidado com as telenovelas, Tenemos que tener cuidado con las porque às telenovelas. vezes elas estão ditando a maneira de nós Que andarmos. algunas veces nos está enseñando cómo andar. Temos que ter cuidado com a sociedade. Tenemos que tener cuidado con la sociedad. Não estou marginalizando os No irmãos, estoy marginalizando los hermanos. ainda que de alguma forma já estamos marginalizados. Aunque de alguna forma ya estamos Se marginalizados. você abraçou a Cristo, querido, Si hemos abrazado a Cristo, hermanos, você já está colocado de lado. tú ya estás puesto Porque al esse lado. mundo odiou o Senhor Porque este mundo ha odiado a e nuestro não vai ser Señor. diferente conosco. Entonces no será distinto con nosotros. Então, se você busca alguma coisa da sociedade Entonces si tú buscas algo en la sociedad para aplicar no seu viver para diário, aplicar en tu vivir sabe o que diario, você está fazendo? ¿sabes qué estás Você haciendo? está introduzindo a mentira na sua vida. Estás introduciendo la mentira en tu vida. Por que posso falar isso? ¿Por qué puedo decir esto? Porque a verdade Porque la verdad é uma pessoa. es una persona. E onde está essa pessoa? ¿Dónde está esta persona? No mundo? ¿En el mundo? Não. No. Ela está dentro de você. Está dentro de Agora, nosotros. escuta algo mais. Escute algo mais. Escuche algo más. Sabe quem é essa pessoa? ¿Sabe quién es esta Essa persona? pessoa é a verdade. Esta persona es la verdad. E o que tem no mundo? ¿Y qué tiene en el mundo? A mentira. La mentira. Isso precisa ser um divisor de água para Eso nós. necesita ser un divisor de aguas. entre Qual é o nosotros. caminho que você anda? ¿Cuál es el camino que tú Qual é o caminas? caminho que eu ando? ¿Cuál es el camino que yo camino? É o caminho dos artistas? ¿Es el camino de los actores? É o caminho desse ou daquele homem? ¿Es el camino de aquel o de aquel otro hombre? Não, nem dos próprios homens espirituais. Ni de los propios hombres O espirituales. nosso caminho é uma pessoa. Nuestro camino es una persona, Jesus Cristo. Jesucristo. Eu sou o caminho. Yo declarou. soy el camino, declaró él. A verdade La também. verdad también. E onde você busca a vida, ¿Y dónde vas a buscar la vida? às vezes você pode estar fraco na vida cristã. A veces puedes estar débil en la vida cristiana. Como você vai fazer? ¿Cómo vas a hacer? Uma fórmula? Una fórmula. Você vai então aos livros, a Entonces literatura vas a la literatura evangélica. Lá evangélica. tem 12 maneiras de se tornar um homem forte. Ahí hay 12 maneras de ser un hombre Se fuerte. o seu problema é no casamento, Si tu problema es en el matrimonio, também tem 12 princípios para fazer um casamento feliz. también hay 12 principios para tener un matrimonio feliz. Sabe o que eu acho disso? ¿Sabes qué creo de esto? Um grande lixo. Una gran basura. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque eu comparo isso com o meu Senhor. Porque yo comparo esto con mi E Señor. quando eu olho o meu Senhor, Cuando miro a mi Señor, isso passa a ser nada. esto pasa a ser A nada. nossa fonte é Ele. Nuestra fuente es Él. A nossa fonte não é experiência alheia. Nuestra fuente no es experiencia Eu posso ler, de otra eu persona. posso ler a experiência Yo alheia. puedo leer la experiencia de otra persona. E eu posso apreciar tal Yo experiência. puedo Apreciar apreciar tal tal experiência. experiencia. Mas uma coisa é o que Deus fez na vida do irmão José. Mas una cosa es lo que Dios ha hecho en la vida del hermano José. Outra coisa é o que Ele quer fazer na minha vida. Otra cosa es lo que Él quiere en mi vida. Então a experiência dele, Entonces la experiencia de Él primeiramente serve para Ele. primeramente es para Él. Isso não quer dizer que Ele não possa Eso aconselhar. no quiere decir que no pueda dar consejos. Sim, mas Ele nunca vai... A experiência de outro irmão Pero la experiencia de otro não hermano vai substituir o nosso caminho. no sustituye nuestro camino. Nós aprendemos no caminho. Nosotros aprendemos en E el esse é um camino. caminho salpicado de Y sangue. este es un camino que tiene gotas de sangre. É um caminho que todos nós temos que andar. Es un camino que todos nosotros tenemos que A caminar. cruz do irmão não vai substituir a La nossa. cruz del hermano no la O sustituye. Senhor Jesus disse que aquele que quiser ir após ele, Aquel que quiere venir tras de mí, tome a sua cruz. tome su cruz. Não é a cruz do irmão. No la cruz del Não é hermano. a experiência do irmão. No la experiencia A del sua hermano. cruz. Su cruz. Porque não é só... Porque nós queremos acumular experiências. Nosotros queremos acumular experiencias. Porque temos a ideia que se acumularmos muitas Porque experiências, tenemos la idea de que si acumulamos muchas então experiencias, agora eu sou um homem espiritual. entonces ahora soy un hombre espiritual. Isso não tem nada a ver com Eso espiritualidade. no tiene nada que ver con la espiritualidad. Espiritualidade é um caminho Espiritualidad es un que camino nós trilhamos
nosotros trazamos, e eu estou falando no plural, porque estoy hablando en el plural, mas na verdade é no singular. mas en realidad es en É singular. um caminho que você e o seu Senhor, Es un camino que tú y tu Señor, o que Ele te ensina, lo que Él te enseña, isso efetivamente é eso es edificação. efectivamente edificación. No caminho, En el camino não pode ser substituído. no puede ser sustituido. Então, irmãos, o mistério de Deus Entonces, Cristo. hermanos, el misterio de Dios, Cristo, Em Cristo estão todos os tesouros escondidos, da Cristo sabedoria e da ciência. todos los tesoros escondidos Tudo. de la sabiduría y de la ciencia. Tudo está nele. Todo está en Él. Deus, Dios, Cristo, Cristo, e depois você tem, y luego tienes, aqui você tem o mistério de Deus, aquí tú Cristo. tienes el misterio de Dios que es Cristo, Ou seja, o Deus que não é conhecido de forma alguma, o sea, el Dios que no es conocido de forma é alguna, revelado na pessoa. es revelado en la persona de su Hijo. Essa coluna, Esta eu columna, diria que é uma coluna relacional. yo puedo decir que es la columna relacional. Por que digo isso? ¿Por qué puedo decir esto? Porque quando diz o mistério de Deus Cristo, Porque cuando habla del misterio de Dios, Cristo, Ele está nos apresentando aqui algo, Ele está nos mostrando aqui algo nos está enseñando algo, nos está presentando algo representativo. representativo. Aquele que vê a mim, Aquel que me ve a mí, vê a quem? ver a quién, Ao Pai. al Padre. Ele não está dizendo que Ele é o Pai. No está diciendo que Él es Ele é el uma Padre. pessoa distinta do Él Pai. es una persona distinta al Se Padre. Ele está dizendo que quem vê a mim, vê ao Pai, Si Él dice que quien me ver a mí, e, ve al Padre, e nós sabemos que Ele não é o Pai, entonces sabemos que Él no es el Padre. então o que Ele está dizendo? Entonces, ¿qué está diciendo? Que Ele está numa posição Que representativa. Él está en una posición representativa. Para ver o Deus que nunca foi visto por ninguém, Para que veamos el Dios que nunca ha sido visto por nadie, temos que olhar para o Filho, tenemos que mirar hacia el Hijo. porque Ele é a imagem Porque Él es la do imagen Deus invisível. del Dios invisible. O Deus que habita, o Deus que Ele só possui a imortalidade El Dios que Él solo posee la inmortalidad, e habita numa luz que inacessível. habita en una luz Ele inaccesible. não pode ser visto por ninguém. Él no puede ser visto por nadie. Então o Filho revela. Entonces el Hijo lo revela. Então a primeira coluna que deve ser formada na igreja Entonces la primera columna que debe ser formada en la é iglesia uma coluna que fala da vida relacional entre o crente es e una columna Deus. que habla de la vida relacional del creyente y Dios. Porque, irmão, se a nossa missão na Terra Porque si nuestra misión en esta é tierra representar o Cristo como Cristo representou o seu Pai, es representar a Cristo como Cristo ha representado a su nós temos Padre, que pegar o mesmo modelo de Cristo em nosotros relação ao tenemos seu que Pai. coger el mismo modelo de Cristo en relación a su Padre. Por que Jesus podia revelar o Pai? ¿Por qué Cristo podría revelar al Fale Padre? para mim, irmão, por favor. Hablame a mí, hermanos, por favor. Por que Cristo podia revelar o seu Pai? ¿Por qué Cristo podría revelar a su Padre? Não aqui está dizendo porque ele havia visto. Porque Él había visto, Tá certo? Sim, irmão? Porque ele o conhecia. porque lo conocía. Como você vai ser cristão? ¿Cómo vas a ser un cristiano? Se você é um cristão, Si tú eres un você é um cristiano, representante de tú eres Cristo. un representante de Como Cristo. você pode representar alguém que você não ¿Cómo tú conhece? puedes representar a alguien que tú no conoces? Você viu o problema da superficialidade da vida cristã? ¿Has visto el problema de la superficialidad de la vida cristiana? Se a gente não conhece, Si nosotros no como vamos conocemos, representar? ¿cómo vamos a representar? Então, o princípio da primeira coluna Entonces, el principio de la primera é o columna princípio es relacional. el principio del relacionamiento. O filho e o pai sempre estiveram face a face. El Hijo y el Padre siempre han estado faz a Por faz. isso que Jesus disse: ninguém conhece o pai senão o filho. Por eso el Hijo dice, el Hijo ha dicho, nadie conoce al Padre sino el Hijo. E ninguém conhece o filho senão o pai. Nadie conoce al Hijo Ele sino el falou Padre. ninguém, ele não falou homem tal ou tal. Ele ha dicho Ninguém. nadie, ele ha dicho nadie, no ha Agora- dicho el hombre tal o tal. Agora você vai entender uma coisa. Ahora vosotros vais a entender Por algo. que principados e potestades nos céus Porque principados y potestades en los estão cielos olhando para a igreja? están mirando a la iglesia. Por que será? ¿Por qué será? Porque existe um testemunho em Deus Porque hay un testimonio en Dios e eles nunca viram. que ellos nunca han visto. Está escondido em Deus, Está um mistério. escondido en Dios como un misterio. E parte desse mistério foi Parte revelada de em este Cristo. misterio ha sido revelado en Cristo. E agora Cristo está dentro da Y igreja. ahora Cristo está dentro de la E a iglesia. igreja agora é a obra de continuidade igreja de agora Deus aqui na terra. La iglesia ahora es la obra de continuidad de Dios en esta tierra. Então, quando eles olham para a igreja, Entonces, cuando miran a la iglesia, quem eles veem? ¿a quiénes ve? A Cristo. ¿A quién ve? A Cristo. A Cristo. E quem é Cristo?
¿Quién es Cristo? as muitas formas da sabedoria Son las de Deus. muchas formas de la sabiduría de Dios. As muitas formas da Las sabedoria de muchas Deus. formas de la sabiduría de Dios. Então o que eles querem ver Entonces lo que ellos quieren ver não é um testemunho das coisas práticas no que es el fazemos, testimonio de las cosas prácticas que hagamos. é o próprio Cristo de Es Deus. el propio Cristo de Dios. Se a tua vida e a minha vida não é ganha Si por tu Cristo, vida y mi vida no es ganada nós não por temos, nós não temos nada para mostrar nesse nosotros no testemunho. tenemos nada que presentar en este testimonio. Nada para mostrar. Nada. para Porque decir. nós sabemos e fazemos, Porque nosotros sabemos y hacemos. principados e potestades já Los conhecem. principales y potestades ya lo conocen. Eles estão olhando para a igreja Están mirando para la porque eles iglesia querem ver outro porque testemunho. quieren ver otro testimonio. Qual o testemunho que ¿Cuál eles es el querem ver? testimonio que ellos quieren Aquilo que ver? estava escondido em Deus, Quieren ver aquello que estaba escondido en que Dios, eles nunca viram. que nunca han visto. E o que está acontecendo com a igreja Lo que está agora pasando con la iglesia ahora é que Deus está testemunhando a partir dela es que Dios está testimoniando a partir de ella as coisas próprias dele mesmo las cosas que son suyas, e que nunca foram vistas por que ninguém. nunca han sido vistas por nadie. Você viu o seu chamado? ¿Has visto tu llamado O seu ahora? chamado é revelar o Deus que nunca Tu foi llamada visto es revelar al Dios que nunca ha sido visto a por nadie. principados e A potestades, principados y potestades. não só na cidade onde você No solo en la ciudad donde não só estás dentro da viviendo, sua casa, entre a sua família, no solo dentro de tu casa mas junto con tu tudo que familia, você e eu fazemos mas tudo que tú o yo hacemos está sendo observado está siendo por observado principados e por potestades los do céu. principados y potestades que están en Por el que, cielo. que eles estão olhando para a igreja? ¿Por qué irmãos? están mirando hacia la iglesia? Porque eles sabem Porque ellos que saben na igreja que en la iglesia está o caráter de está el Deus. carácter de E Cristo. por isso nós temos que ser formados. Por eso tenemos que ser formados por Cristo. O que nunca foi visto por ninguém. Lo Lembre-se que disso. nunca ha sido visto por nadie, Agora vai ser visto através da igreja. ahora es visto a través de la Você viu a iglesia. necessidade que temos de ser trabalhados por ¿Ves la Ele? necesidad que tenemos de ser trabajados por Él? Observe, irmãos, que no Antigo Testamento, Observar, hermanos, lo que pasa en el Antiguo que Testamento, houve um testemunho de Deus. que ha habido un testimonio de Dios, Mas esse testemunho foi muito ligado à sua soberania. pero este testimonio ha sido muy ligado a su soberanía. Ele mesmo dizia, haja Él mismo decía, haya luz e houve. y ha habido luz. Todos os seus hajas Todos sus hayas sempre houve. siempre han habido, Sim? Mas a parte da criação invisível mas la parte de la creación invisible provavelmente já contemplava toda essa probablemente grandeza. ya había contemplado toda esta grandeza. Então, quando também ele trabalha com o seu povo de Israel no Antigo Entonces, Testamento, cuando él trabaja con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, você vai observar que existem nuvem, tú puedes observar que hay nubes, coluna de fogo, columnas de o fuego, mar se abrindo. el mar Que abriéndose. testemunho você tem de Deus aí? ¿Qué testimonio tú tienes de Dios ahí? Da sua soberania, De su soberanía, do seu ser. de su ser. Porque antes dele dar testemunho Porque antes de que él le hubiera dado do testimonio seu de comportamento, su comportamiento, e esse é representado por seu y este filho, representado en su ele hijo, primeiro precisa dar um testemunho él necesita primero dar un testimonio da sua eterna pessoa e de su poder. eterna persona y poder. Por isso existe o Shema no Antigo Testamento. Por eso existe el Shema. eh, Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é Shema um. Israel. llamar Israel. Sim. Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Oí Israel, el Señor vuestro Dios es el único Señor. Esse é o testemunho mais contundente do Antigo Ese es el Testamento. testimonio más contundente. Os judeus estão del com ele Antiguo até Testamento. hoje. Até hoje estão agarrados com Los esse. judíos todavía tienen miedo hasta hoy. Não é? Ouve Israel, Escucha, ó o Israel. Senhor vosso Deus, Javé, é um. El Señor vuestro Dios, Yahvé, es el único. Por que Deus precisava És dar esse uno. testemunho da sua unidade essencial? ¿Por qué necesitaba dar el testimonio de su unidad esencial? Por quê? ¿Por qué? Porque haviam as nações, Porque había muchas elas se naciones, prenderam de Deus, se desprenderam, ellas se despegaron de Dios desde a sua geração ainda caínica, desde su generación todavía já caínica, havia se afastado de ya se Deus, habían alejados de Dios, Enfim. alejados de Dios, enfim, sempre estiveram longe de Deus. en fin, siempre han estado lejos de E o Dios. que acontece quando o homem se afasta de Deus? ¿Qué pasa cuando el hombre se aleja de Dios? Se entrega à idolatria. Se entrega a la idolatría. Então Deus precisava deixar um testemunho claro para Entonces Israel. Dios necesitaba dejar un testimonio claro para E o Israel. testemunho é: ouve Israel, Y el testimonio es, escucha, oh o Israel, Senhor vosso Deus é el Señor vuestro Dios Javé es el Erhad. uno. Javé é Erhad. Yahvé Echad É uma unidade es la unidad que permite que pluralidade. permite la Em pluralidad. outras palavras, En otras ele palabras, já estava falando de alguma forma él ya estaba hablando de alguna que esse forma mesmo Deus que é que um, este mismo Dios que es uno, Erhad, Echad,
uno, mas uma unidade que permite pluralidade. mas una unidad que permite la A pluralidad. revelação então depois La avança. revelación entonces luego empieza a avanzar. Primeiro ele dá testemunho da sua unidade essencial. Primero da testimonio de su unidad esencial. Javé é o único Senhor. Yahvé es el único Señor. Não há nenhum outro Deus No além. hay otro Dios além de él. Não façais Fuera de- imagem de escultura também. Hagáis diz. imágenes de Por que escultura. não pode ser feita imagem de ¿Por qué no escultura? puede ser hecho imágenes Porque a de imagem está escultura? ligada ao seu caráter. Porque la imagen está ligada a su carácter. Que imagem para Deus é o seu próprio filho. Porque la imagen para Dios es su propio. Ninguém pode fazer algum tipo de imagem. Nadie puede hacer un tipo de imagen. Por que não pode? ¿Por qué no se Porque puede? já existe uma Porque imagem. ya hay una imagen. E essa imagem é a Y imagem do esta filho. imagen es la imagen del Hijo de Então Dios. primeiro ele dá testemunho da sua unidade Entonces- essencial. Ele é divino. Entonces, primeramente da testimonio de su Unidade essencial. unidad esencial. Ele é divino Es divino e único ao mesmo y tempo. único. Ok? Mas depois, quando a revelação avança, Mas luego, cuando la revelación empieza a ele vai avanzar, dar um segundo testemunho. entonces da un segundo testimonio. E esse testemunho quem é? Y este testimonio, ¿quién es? É a sua imagem. Es su É imagen, o seu filho. es su Hijo. Então, se ele é a imagem, Entonces, si Él es la imagen, ele não é a imagem dele mesmo. Él no es la imagen de Él Ele é a mismo. imagem do Deus Él es invisível. la imagen del Dios Então, o que invisible. Deus queria quando enviou Jesus a essa Entonces, ¿qué terra? quería el Señor cuando ha enviado a Jesús a esta tierra? Ele queria se revelar. Él quería revelarse. Porque Deus é quem se revela. Porque Dios es quien se Ele revela. é o que é, Él es lo se que es, revela como se é revela como es e se dá. y se da, se regala. E se dá. Ele vem habitar dentro de nós. Él viene a habitar Ele é o dentro que de é nosotros. essencialmente. Él es lo que es. Ele se esencialmente. revela como é. E aí Se está revela como es. Essencialmente, ele é divino e único. En esencia es divino y único. E esse testemunho foi dado no Antigo Y Testamento. este testimonio ha sido dado en el Antiguo Testamento. Mas depois, ele não só é aquilo que ele é, mas ele se revela como é. Mas luego no solo es lo que Él es, sino se revela como Él Exatamente es. como ele é. E ao se Exactamente revelar, como es. e ao Y se al revelar revelarse em Cristo Jesus, en Cristo Jesús, ao recebermos essa al revelação, recibir esta revelación, então agora ele se dá a nós. entonces ahora sí da a nosotros. Ele entra para dentro de nós. Él entra dentro de nosotros. Então esse é o Deus que dá a eternidade Entonces este es el Dios de la eternidad e desde a y eternidade desde la vem eternidad habitar dentro do viene a habitar dentro del A hombre. única diferença agora, irmãos, La única diferencia ahora, hermanos, entre essência e natureza entre esencia y naturaleza é que o testemunho do Antigo Testamento falava da sua divindade es que el testimonio del Antiguo Testamento hablaba de su e o divinidad testemunho do Novo Testamento y el testimonio del Nuevo fala da Testamento sua natureza. habla de su naturaleza. O que é a sua ¿Qué natureza? es su É o naturaleza? seu Es comportamento. su comportamiento. Se você é humano, Si tú eres humano, essa é a sua essência. esa es tu esencia. Qual é a sua natureza? ¿Cuál es tu naturaleza? Humana. Humana. O que eu estou dizendo? ¿Qué estoy diciendo? Que o seu Que comportamento tu ou comportamiento natureza por naturaleza é humana. es humana. Então, porque essência e natureza são coisas que Entonces, caminham esencia y juntas. naturaleza son cosas que caminan juntas. Amém? Se você toma, por exemplo, um cachorro, Si tú tomas, por ejemplo, un perro, a sua essência é animal. es que para nosotros, A sua su essência é esencia animal, es animal não é? E a sua natureza? y su naturaleza, Canina. canina. Sim ou não? O cachorro às vezes tem uns comportamentos estranhos. Canina. Algunas veces el perro tiene comportamientos extraños E às vezes nós queremos ter o cachorro. y algunas veces queremos tener E el queremos que o perro, cachorro se comporte como um ser queremos humano. que el perro se comporte como ser humano, Mas ele não é um ser humano. pero no es un ser humano, Ele tem uma natureza própria. tiene una naturaleza propia. Você inclusive precisa compreender a sua linguagem, Incluso necesita comprender su que está lenguaje, relacionada à sua natureza, está íntimamente ligada a su para que naturaleza, você possa compreender. para que tú puedas comprender. Assim Deus também faz conosco. Así también Dios lo hace con No nosotros. que é chamado da linguagem Lo antropomórfica. que es llamado del lenguaje Antropomórfica. Mórfica. Ou seja, Deus precisa vir até a nossa estatura, Entonces Dios necesita venir hasta nuestra porque estatura, nós somos muito diferentes porque dele, nosotros somos muy distintos a para Él, que Ele possa se fazer compreender. para que podamos Se Ele comprender. se revelar desde os céus, Porque si Él se revela desde não los vamos cielos, compreender nada. nosotros no íbamos a comprender. Mas glória a Deus, Mas glórias al que o Señor. Filho foi enviado a essa Que terra el Hijo ha
sido enviado a esta encheu tierra, os seus pés de poeira por aqui. ha llenado sus pies de E diz polvo. que ele amou seus discípulos, Y dice que él ha amado a sus e discípulos mais do que isso, más que esto. diz que os amou até o fim. Y dice que os amó hasta el fin. Porque esse é o caráter dele. Porque ese es su carácter. Em nenhum momento a sua obra termina pela metade. En ningún momento su obra termina por la mitad. Ele nunca fica na metade. Él nunca se queda en la Ele mitad. vai até o final. Él va hasta el final. Então essa primeira coluna precisa Entonces ser la primera columna necesita ser lavrada em nós. labrada en nosotros. Porque aquele texto do capítulo 9, Porque el texto del capítulo 9 de se vocês se Proverbios, lembram, si os acordáis, a sabedoria já edificou sua la casa sabiduría ya edificó su e casa, já la sabiduría edificó su lavrou suas casa, sete y colunas. ya labró sus 7 Se columnas. você perguntar ao Sandro, Si tú preguntas a ou ao irmão Samuel, Plácido, como se hermano faz uma coluna, Plácido, cómo se hace una columna, eu sei o que eles vão dizer, yo sé que van a decir. por isso eu vou adiantar. Por eso voy a adelantar. Eles pegam uma espécie de caixa, Ellos cogen una especie de caja, eles colocam dentro, já dentro dessa caixa, eu vou falar grosso modo, ya dentro de esta caja, hablando já a grosso existe, modo, já existe pero uma de grossa maneira, já existem uma ferragem aí, ferros aí, hay dentro hierros, e aí você põe concreto aí em cima, y ahí tú pones hormigón vai encima, batendo aí, vai ajeitando, va batiendo de un lado, batiendo del otro, depois de um tempo você espera secar, luego esperas que seque, e depois você tira essa y luego caixa, se quita la caja, e aí está a coluna pronta. y ahí está la columna lista. Não vou fazer uma casa em cima disso que pode cair. No voy a hacer una casa encima de esto que se puede caer. Eu não estou bem seguro se é exatamente assim. No estoy seguro si es así. Mas o assunto é que vocês entenderam. El asunto es que vosotros habéis entendido O único que detalhe el único que detalle essa coluna é humana. que esta columna es É humana, produzida pelo homem. es producida por Ela el é hombre. bonitinha, toda lisinha quando você tira a Es caixa, bonita, toda lisa, cuando tú quitas la caja, mas foi feita por mãos pero ha humanas. sido hecha por manos humanas. Aquela feita por sabedoria Aquella hecha por la não é sabiduría feita com caixa. no es hecha con caja. Não tem essa coisa de quadricular as No coisas. tiene esta cosa de cuadricular las cosas. Trabalha com um de uma forma Trabaja con uno de e una trabalha forma com outro de y outra forma. trabaja con otro de otra E sabe forma. como ele faz com essa coluna? ¿Y sabe cómo él hace con esta Na columna? tua e na minha vida, En tu vida y en mi vida, ele lavra. él labra. Sabe o que é lavrar? ¿Sabe qué es labrar? É muito diferente do princípio que nós mostramos antes. Es muy distinto del principio que hemos Quando enseñado. você lavra, Cuando tú labras, normalmente você pega um martelo, normalmente tú coges el um martillo, ponteiro, un puntero, pim, 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 Sim, pim. Começa a isso é lavrar. esto es labrar. Assim é feito conosco. Así es hecho con Não é nosotros. nada automático. No es nada automático. Nós estamos nas mãos de Deus Nosotros estamos en las manos de Dios e Ele vai fazer da forma como Ele quer. y Él va a hacer de la forma que Él Então quiere. essa primeira coluna, irmãos, Entonces la primera columna nós podemos hermanos, dizer que ela é chamada do nosotros podemos conhecimento decir de Deus. que es llamada del conocimiento de Dios. O povo de Deus precisa conhecer a Deus. El pueblo de Dios necesita Essa é a conocer a primeira Dios. coluna que precisa ser lavrada na nossa Es vida. la primera columna que necesita ser labrada Se en nós nuestra vida. convertermos ontem, Nosotros nos hemos convertido ayer. hoje esse processo precisa começar. Hoy este proceso necesita Nós, pensar en nuestra os vida. novos crentes precisam ser encorajados Nosotros, los nuevos cristianos, necesitamos ser a encorajados, conhecer a Deus. valientes, A conhecer a Deus. a conocer a Dios. Porque, irmãos, como vamos ter resultado? ¿Cómo vamos a tener resultados? Como vamos expressar uma natureza na Terra? ¿Cómo vamos a expresar la naturaleza en esta vida? Entenda que não é só uma prática, Entienda que no es solo una é práctica, uma natureza que es precisa una ser expressada. naturaleza que necesita É ser algo que Deus expresada. precisa lavrar em Es nós. algo que Dios necesita labrar en nosotros. Então, como é essa coluna lavrada? Entonces, ¿cómo es esta columna À labrada? medida que nos A relacionamos la com Ele. medida que nos relacionamos É con na Él. mesma medida que essa coluna vai sendo lavrada. Es en esta misma medida que esta columna va siendo labrada. Nós nos relacionamos com Ele na experiência Nosotros nos relacionamos con Él en la experiencia e também na y literatura. también en la palabra. Na literatura. En la literatura. Na palavra, sim. En la palabra. Essa é a primeira coluna. Esa es la primera columna. A segunda coluna aparece aqui também em Efésios, no La capítulo segunda 1. columna también aparece aquí en Efesios, No capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 9. versículo 9. Chegamos? Podemos ler? Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amém. En Él, Aqui en já, Él, já tá bom, irmão. só está. Obrigado. Versículo 9 El versículo diz: 9 descobrindo-nos o Dice, mistério da sua vontade. descubriendo el misterio de su voluntad. Quanto mistério nós estamos falando por esses dias aí, irmão? ¿Cuántos misterios hemos hablado en estos días? Parece que as ¿no, coisas hermano? estão mais complicando do que... Parece que las do que cosas se nos abrimos. complican más que se simplifican. O assunto é que é o contrário. El asunto es que es totalmente lo É que às contrario. vezes nós buscamos um outro caminho. Es que algunas veces buscamos otro E camino. aí quando vamos voltar, tudo fica muito complicado. Entonces cuando volvemos, se queda todo muy complicado. Mas vamos lá, irmão, vamos seguir. Pero vamos a seguir. O mistério da sua vontade. El misterio de su voluntad. Essa é a segunda coluna que precisa Esta ser es la lavrada. irmãos. segunda columna que necesita ser Durante labrada en esses dias nós nosotros. já temos falado sobre isso. Durante estos días hemos hablado sobre esto. Por que essa é uma coluna importante ¿Por na qué es casa una de Deus? columna importante en la casa de Dios? Porque conhecer a vontade de Deus é de fundamental importância. Porque conocer la voluntad de Dios es de fundamental importancia. E esse também é um mistério. Y ese también es un misterio. Agora, olha que coisa interessante. Ahora mira qué cosa interesante. Como você pode conhecer a vontade de Deus? ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo tú puedes conocer la voluntad de Dios? Quando a primeira coluna começa a ser levantada, Cuando la primera columna empieza a ser levantada, quando o cristão tem consciência cuando el cristiano tiene la de que conciencia sua vida é para de que Deus su vida es para e Dios que ele precisa, como prioridade y de que él necesita como prioridad única, entender que ele precisa viver na presença de Deus entender que e para necesita Deus. vivir en la presencia de Dios y para Dios, Sabe o que ocorre? ¿sabe qué ocurre? Deus começa a abrir o seu coração Dios para os seus empieza a abrir amigos, su corazón para sus amigos. para os seus amigos. Para sus amigos. Não aqueles que viram isso ou que viram aquilo, No aquellos que han visto esto o os aquellos que são seus amigos. los que son sus amigos. Quem são seus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? Aqueles que estão com Ele. Aquellos que están con él. Porque assim como Jesus estava no seio do Pai, Así como Jesús estaba en el seno del Padre, agora João está no seio do Filho. ahora Juan está en el seno del Hijo. Isso fala de relacionamento. Eso habla del relacionamiento. Inclusive o livro de João, o Evangelho de João, é um livro que fala de relacionamento. Incluso el Evangelio de Juan habla de relacionamiento. Então, irmãos, à medida que a primeira coluna é formada, Pues a la ou é medida, lavrada na nossa vida, pues a la medida que la primera columna es labrada en nuestra vida, a segunda começa a aparecer. la segunda empieza a aparecer. Qual a segunda coluna? ¿Cuál es la segunda A columna? revelação do mistério da vontade divina. La revelación del misterio de la voluntad de Cristo. Vamos simplificar isso. Vamos a simplificar A un poco. vontade divina. La voluntad divina. Por que ela aparece como mistério? ¿Por qué aparece como un misterio? Porque se Deus é misterioso, Porque si Dios es sua misterioso, vontade está dentro su dele. voluntad está dentro de él. Então também o é. Entonces también lo es. Mas se começamos a conhecer a Mas Deus, si como empezamos a conocer a então Dios, logo começamos a conhecer a sua pues luego vontade. empezamos a conocer su voluntad. Quando nós dizemos, irmão, não conheço a vontade de Deus sobre tal Cuando tema. decimos, hermano, no conozco la voluntad de Dios sobre tal tema. Vou dar um exemplo. Voy a dar un ejemplo. Você quer uma direção para sua Si vida, quieres una dirección para tu mas vida, você não conhece a vontade de mas Deus tú no conoces la voluntad sobre de se Dios, você deve ir ou se você deve sobre ficar. si tú tienes que ir o te tienes que quedar, Então o que é que você vai fazer? entonces ¿qué tienes que hacer? Então você pergunta a esse irmão, Entonces tú preguntas a este hermano, vai aquela irmã, va a aquella e alguém fala hermana, para você, ó, vai chegar uma irmã muito espiritual y na alguien te cidade. habla, va a llegar un hermano muy espiritual en la ciudad. Então você vai até esse irmão. Entonces tú vas hasta hacia este O que hermano. você está querendo? Entonces, ¿qué estás queriendo? Você está querendo conhecer a vontade de Deus. Estás queriendo conocer la voluntad de Dios. Não há problema nenhum quanto a isso. No hay problema ninguno. Você en pode cuanto a receber um bom conselho e ser eso. orientado. Puedes recibir un buen consejo. E ser ser orientado. orientado. O que eu quero dizer é o seguinte, Lo que quiero decir es lo siguiente. é que a gente não deve colocar ninguém, Es que nosotros no debemos poner nadie essencialmente, esencialmente na nossa relação com Deus. en nuestra relación con Você Dios. pode ir ao seu Senhor. Tú puedes ir a tu E Señor. você pode perguntar a Ele, Tú puedes preguntar a Él. Senhor, eu posso ir? Señor, Senhor, yo eu puedo devo ir. Yo Eu debo devo. ir. Isso é essencial. Irmão. Eso es esencial. Ao falar isso, Al hablar esto, eu não estou colocando em detrimento do conselho da no igreja. estoy poniendo el detrimento del consejo de Porque la diz que iglesia. na multidão dos conselheiros Porque há en la segurança. multitud de consejos hay seguridad. Há segurança, há Hay direção. seguridad, hay dirección. Nós sabemos disso. Mas o que eu estou Nosotros querendo sabemos dizer é o isso. seguinte, Mas lo que estoy diciendo es é lo que à siguiente, medida que nos relacionamos com Deus, que a la medida que nos relacionamos con na Dios, mesma medida conhecemos a en sua la misma vontade. medida conocemos su voluntad. Essa é uma segunda coluna. Esa es la segunda Irmão, se columna. formos abrir essa coluna,
Hermanos, se abrimos esta coluna, quantas coisas são importantes. ¿cuántas cosas son importantes aquí? O mistério da vontade divina. El misterio de la voluntad Ainda que a divina. palavra é apenas vontade, Aunque la palabra sea voluntad, irmão, quantas coisas estão dentro dessa ¿cuántas palavra? cosas están dentro de esta palabra? Por isso é chamada de Por mistério. eso es llamada misterio. Então essa é uma segunda coluna. Entonces es la segunda columna. Uma terceira La coluna, tercera columna, vamos avançando, está aqui no capítulo 3. avanzamos al capítulo 3. Ainda é Efésios. Efésios capítulo 3. ¿Sí? Efesios capítulo 3. Fico imaginando se Deus nos levar para o deserto. Quedo imaginando si Dios nos lleva al desierto. Onde estarão as nossas bengalas? ¿Dónde estarán nuestros bastones? Aonde nos apoiaremos? ¿Dónde nos apoyaremos? Sim? ¿Sí? Onde vamos nos apoiar? ¿Dónde nos apoyaremos? Então o Senhor precisa, imediatamente nasce um novo homem. Entonces el Señor necesita que Uma nova inmediatamente nazca un nuevo hombre Nasceu o um una crente. nueva mujer. Nasceu um Ha crente. nacido un Ele creyente. precisa ser imediatamente conduzido a Él Deus. necesita ser inmediatamente conducido a Dios. Amém? Amén. Amém, irmãos? Amén, hermanos. O capítulo 3, Capítulo 3. o versículo